Deus, fica aqui. Vem aqui, querido. É isso aí. É juntar as braças. É caminhar juntos. É fazer aquela corrente de mãos dadas. E seguir. Tá bom. Então tá. Eu ia orar por eles agora. Tá bom. Então, queridos, vamos ouvir a mensagem da noite. Louvado seja Deus. E no final da mensagem, nós oramos pelos aniversariantes. Amém? Eu quero convidar o obreiro Jorge Cruz. E ele vai estar trazendo a mensagem da noite para os nossos corações. Amém. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar por ele. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Ó meu Senhor da glória, neste momento, Senhor, eu te apresento teu servo, meu Senhor. Ó meu Deus, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, que tu use a vida do teu filho, meu Senhor. Pai querido, nesta mensagem, Senhor, que tu colocaste no coração dele, porque sabemos, ó Deus, que tudo provém de ti. Senhor, se ele separou esta palavra, meu Senhor, é porque com certeza, meu Deus, o Senhor já havia, Senhor, assim determinado e colocou, Senhor, isto no coração dele. Então, meu Deus, eu te peço, Senhor, que não seja, Senhor, o teu servo, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, usando os lábios dele, usando a mente dele, meu Senhor da glória, para proferir a tua palavra. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, meu Senhor, e te peço, meu Senhor da glória, que tu cresças, meu Deus, e que teu filho, Senhor, diminua. Pai querido, Senhor, que ele venha, Senhor, não somente falar, ó Deus, movido pelo teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a vida dele, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salve a igreja, uma gloriosa, santa paz do Senhor, amém? Amém. Nossa, muito felicidade de estar aqui glorificando e exaltando o nome do Deus vivo. O Satanás não está satisfeito com isso. Como a irmã falou, ele procura derrotar todos nós. Na época de Jesus Cristo, ele não tinha autoridade nenhuma sobre Jesus Cristo, mas mesmo assim ele folgadamente atacou Jesus Cristo. Mas ele não se prevaleceu contra Jesus Cristo. Né? Irmão, o tema desta noite que eu escolhi é o princípio do amor nos conduz à vida eterna. Amém. Amém? Eu convido que todos abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Mateus 22, 34 ao 40. Eu gostaria que a igreja colocasse de pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus 22, de 34 ao 40, diz assim: E os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os sábios, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Irmãos, o motivo dessa pergunta, pode sentar. Obrigado. Irmão, o motivo dessa pergunta era porque os fariseus haviam elaborado mais de 600 leis
E os fariseus, de costume, eles costumavam, frequentemente, distinguir as mais importantes ali daquela lei. E em vista de que Jesus estava ali presente, respondendo as perguntas dos saduceus, e respondia de tal maneira que os saduceus ficaram maravilhados com as perguntas que Jesus respondia deles. E assim os fariseus foram procurar Jesus naquele mesmo local. Inclusive, foi logo um doutor da lei. Mas eles não foram perguntar a Jesus sobre a palavra de Deus, não para aprender, mas sim para tentar derrotar Jesus Cristo, ou até mesmo ver ele em mais situações. Então, o doutor da lei perguntou a Jesus Cristo qual era a lei mais importante. E Jesus Cristo respondeu simplesmente com as situações de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ele usou também Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, não e não. Essas são as palavras que algumas pessoas acham que a Bíblia nada mais é do que um livro de não. Porém, Jesus resumiu todas aquelas regras em amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E Mateus capítulo 7, versículo 12, ali Jesus Cristo falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. De que maneira? O que nós não desejamos para o próximo, para nós, não devemos desejar para o próximo. Vamos ler o livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de 3 ao 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de 3 ao 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de 3 ao 4. Primeiro Pedro, capítulo 3, de 3 a 4, diz. O apóstolo Pedro está corroborando com as palavras de Jesus Cristo aqui. Nós vamos ver aqui. O enfeite delas não seja o exterior no utilizado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas do homem coberto no coração do incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui que o mais importante não era o tipo de penteados do cabelo, nem o tipo de vestimento exterior. Mas ele está chamando a atenção aqui o tipo de uma vestimenta interior, ligada à pessoa secreta do coração. Por exemplo, se o nosso coração estiver cheio de amor, paz, alegria, fé e uma base sólida, essas coisas tornarão para nós vestimentas espirituais que realmente honram e agradam ao nosso Senhor Deus. Verdade. E uma outra forma que podemos demonstrar que amamos a Deus e ao nosso próximo, que se alguém fizer algo de errado contra nós, ou que estivermos perseguindo continuamente, nós não devemos guardar mágoas, rancor ou ódio desta pessoa. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei
bem os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, como vimos, devemos fazer o bem, até mesmo para aquelas pessoas, e orar por elas, mesmo aquelas que nos perseguem constantemente e aquelas que estão nos maltratando. E Jesus, ele foi um grande exemplo disso, dessas palavras mesmo que ele proferiu. Ele foi um grande exemplo. Vamos ver isso em Lucas, capítulo 23, 34. Lucas, capítulo 23, 34. Jesus Cristo, ele foi surrado. Jesus Cristo não cuspirada no rosto, cuspiram no rosto dele, tapa no rosto. Ele foi perseguido, injuriavam ele. Ele foi perseguido de várias formas, chicotearam ele, rasgaram as roupas dele, colocaram uma cruz pesada em cima dele, fizeram ele carregar com a coroa de espinho na cabeça, e ele carregando aquela cruz, os homens chicoteando ele e falando muitas coisas contra ele. E Jesus Cristo caminhando ali, carregando aquela cruz, sofrendo, as pessoas fazendo dele o que queriam, e ele sofrendo ali. E quando ele chegou lá em cima, eles ainda pegaram Jesus Cristo, pregaram ele na cruz, mandaram um monte de martelada na mão para pregar o prego na mão dele com a cruz, e os pés dele também, e o sangue jorrando ali dele. E quando ele já estava no seu último fôlego de vida, vem as palavras aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Notaram? Jesus sofreu pra caramba. Ele poderia maldizer aqueles homens, ele poderia reeditar as palavras, porque ele estava sofrendo ali na carne. Mas ao invés de ele revidar, em vez de ele, já que eles estavam injuriando, ele injuriar de volta, não. Como ele já estava nesse último fôlego de vida, ele ainda teve forças para levantar sua cabeça para o Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, nós hoje, as pessoas, quando estão perseguindo nós, é justamente porque nós somos os seguidores de Cristo. Mas elas perseguem nós, mas não é porque elas querem perseguir. Às vezes até conscientemente elas sabem o que estão fazendo, mas no fundo não sabem, porque elas estão tendo orientação de Satanás para poder nos derrotar, para poder nos desanimar. Então, quando nós vivemos perseguidos, oremos por essas pessoas, pois elas não sabem o que fazem. Vamos perdoar elas de todo o coração, assim como Jesus. O apóstolo Pedro também deixou registrado aqui em sua primeira carta, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 23. De Pedro 2, 20 ao 23. Porque agora será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos,
e sofreis isso, e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigarmos suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Oh, glória! Então nós temos realmente de seguir este exemplo de perto de Jesus Cristo, porque isso é agradável ao Senhor. Porque o Senhor sabe, Ele não se agrada, não é do nosso sofrimento em si. Ele se agrada porque nós sabemos, nós temos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele sabe que quem nos persegue não é o ser humano em si, mas é o inimigo dele, o nosso inimigo, Satanás e o diabo. Então, no momento que nós perdoamos os nossos inimigos, no momento que nós oramos por ele, Deus se agrada de nós, porque nós não se irritamos com ele, nós não irritamos, assim como Jesus. E isso se torna agradável aos olhos do Senhor. Quando passarmos por dificuldades, lembremos de Jesus, pois foi um sofrimento tal, Ele carregou aquela cruz pesada, e nós, a nossa cruz que nós carregamos, se nós for analisar, é um isopor perante a Deus. Lembre-se do que Jesus disse em Lucas 9, 23. Quem quer vir após mim, pegue sua cruz e siga dia após dia. Lembre-se do Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Lembre-se das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros, pois sabereis que sois meus discípulos, se tiver de amor entre vós. Irmãos, o livro de João, capítulo 17, versículo 2, diz que a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos então conhecermos um pouco do nosso Deus. Quando Deus fez o céu e a terra e tudo que nela há, Ele fez com imenso amor. Ele fez uma terra paradisíaca, colocou num jardim do Éden, com amor. Fez o primeiro casal humano, Adão e Eva, com amor. Queria que eles vivessem eternamente, uma paz duradoura, uma paz infinita que nunca mais acabaria. Bastava somente que eles obedecessem ao Criador. Sabe, irmãos, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, diz ali: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Vamos ver mais perto dessas palavras? Romanos. Capítulo 8. Algumas traduções falam que tem uma tradução que fala segundo a mentalidade da carne é a morte, mas segundo a mentalidade do espírito é vida e paz. Tem algumas outras traduções vertem do jeito, mas é a mesma coisa. A minha tradução diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Irmãos, Adão e Eva, eles tinham apenas que viver no espírito da obediência para com Deus, para com o nosso Criador. Porém, Satanás seduziu Eva, pois ele viu a ingenuidade daquela mulher. Ele viu a ingenuidade da mulher. Então, seduziu ela. E, por sua vez, Adão foi na conversa da sua mulher. E assim eles se inclinaram para os desejos da carne, onde havia morte para ambos, e por sua vez a sentença se estendeu para todos que viessem da geração deles. É verdade.
foram todos destituídos da glória de Deus. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e por intermédio do pecado entrou a morte, e a morte se espalhou para todos os homens, porque todos tinham pecado. E outra tradução diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens. Muitos talvez até digam, mas foi Adão e Eva que pecou, o que eu tenho por isso? Né? Muitos até dizem. Mas segundo essas palavras, irmãos, vou contar uma pequena ilustração para os irmãos entenderem por que nós temos a ver com isso. Ontem eu fui gravar, ontem eu peguei 2 CDs do irmão do Varginho aqui, e fui tirar uma cópia. Presta atenção nessa ilustração. Eu fui tirar uma cópia. Os 2 CDs dele estavam bons. Não tinha arranhão nenhum. Assim como Adão e Eva. Antes deles pecar, eles não tinham arranhão nenhum. Então esse CD virgem, o CD que eu passei e gravei dele para o vídeo, foi totalmente especial, com as músicas boas, todas normais. Mas se ele estivesse, o CD que ele me deu, se as músicas estivessem arranhadas ali, aqueles arranhados ia passar todinho para o CD novo. Embora o CD virgem, bom. Mas aquele Deus que estivesse ali, justamente aquele Deus iria passar para os outros 2 CDs que eu estava gravando. Assim Adão e Eva. Adão e Eva eles não tiveram relações, eles não passaram a ter filhos antes de pecar, mas sim depois que pecaram. Então, quando eles pecaram, aquele pecado, aquele erro que eles cometeram, estava gravado nos genes deles. Estava gravado nos genes daquele pecado. Então, conforme eles iam produzindo, aqueles erros também iam passando por nós. Então, foi aí que nós também pecamos. É verdade. Então, todos foram destituídos da glória de Deus. Só que não ficou por aí, né, irmão? Depois Jesus, o Senhor, Jeová, providenciou que Jesus viesse para nos resgatar. Agora depende de nós, não é verdade? Irmãos, Noé e sua família, eles estavam vivendo no Espírito. Eles estavam inclinados pelo Espírito. Mas no tempo de Noé, aquelas pessoas estavam inclinadas para a carne. Naquele tempo ali, as pessoas estavam se bebendo, se casando, se prostituindo, dando casamento, se divorciando, se casando. E ali Deus viu que a terra começou a ser violenta. Mas ali no meio daquele povo tinha Noé e sua família. Eles estavam inclinados pelo Espírito, da obediência ao Criador. E Deus os abençoou grandemente. Quando os filhos caíram de novo, salvou Noé e sua família. Sodoma e Gomorra também ali imperava a prostituição, uma cidade devassa. Eles estavam também vivendo segundo a carne. No entanto, ali vivia um homem que vivia segundo o Espírito. E era Ló. Pois bem, o Senhor livrou ele e sua família da destruição. Ou seja, era para ser Ló, sua família toda, seus 2 filhos, sua esposa. Só que o Senhor, ali no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, deu uma ordem: vai e não olhe para trás. Deu uma ordem para Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Está registrado no livro de Gênesis 19, 17. Vai e não olhe para trás. Poxa, a sua esposa, naquele momento, poderia viver no espírito da obediência. Mas não. Não viveu segundo o espírito da obediência. Naquele momento, ela viveu segundo a carne. Olhou para trás e, conforme diz Gênesis 19, 27, ela olhou para trás e foi um fim trágico. Virou uma estátua de sal. E assim salvaram somente Ló e as suas 2 filhas. Porque Ló e as suas 2 filhas, naquele último momento, eles já viviam no Espírito. E já estavam inclinados pelo Espírito. Por isso que Deus pensou em salvar eles daquele povo da destruição de Sodoma e Gomorra. Só que a sua esposa, ela ficou olhando para trás e virou uma estátua de sal.
E Jesus foi enviado nos nossos dias, em João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu mencionei aqui Ló, quando ela desobedeceu a ordem e quando ela virou uma estátua. Então, vamos ver esse relato rapidamente no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Versículo 24. Lucas 17, versículo 24 diz assim: porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O 26 até o 32. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo utensílios em casa, não deixe a tomá-los. E da mesma sorte, que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? O anjo do Senhor mandou ele seguir em frente, nem olhar para trás. Mas ela ficou apegada ali. Aqui, os seus bens materiais, a sua casa. Ela olhou para trás. Quando disse assim: minha casa, meus bens, pronto, ficou ela e os bens materiais todos. Isso é um alerta, irmãos. O olhar é que seduz o nosso coração. Então nós temos que tomar cuidado. Satanás ouça em usar os sentimentos do coração, pois diz que o coração é traiçoeira todo o tempo. E quem pode conhecer? Só Deus. Lá no começo, Eva foi enganada por quê? Ela começou a olhar, viu que era bom para os olhos. Mas o olho caiu na tentação da mente, também para o coração. A mulher de Ló, a mesma coisa. Não era para olhar, ela olhou. Então nós temos que tomar cuidado com as tentações do olhar. A palavra de Deus aí em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Jesus diz: se o teu olho tropeçar, se tu vê que um olho teu vai tropeçar, arranca-o fora. É melhor entrar no reino de Deus, faltando um membro do teu corpo, do que em todos os teus membros para o inferno. Olha só. Então, quando nós vemos a tentação pelo olhar, repreendemos em nome de Jesus, vamos te olhar. Né? Olhando. Não. Aquilo ali não é Deus, sou do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, basta nós crer em Jesus e ser obediente à sua palavra e viver segundo o espírito da obediência, que é o amor. Amemos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus. Sim, pois os frutos do espírito e da carne está em Gálatas 5, 16 a 22. Eu convido para finalizar essa palestra, meus irmãos, Gálatas 5. Vamos para finalizar essa palestra. Gálatas 5. Perto de Efésios, antes de Efésios. E depois Coríntios. Gálatas 5.
19 em diante, 19 até o 22. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, brutalarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Viu? Os frutos da carne aqui era que os pessoal lá no tempo de Noé estavam vivendo. Era isso aqui, o mundo devassa. E Sodoma e Gomorra a mesma coisa. Hoje o mundo está a mesma coisa. Mas só que nós estamos apartados do mundo, porque nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então vamos amar a palavra de Deus, seguir o que ela diz. Vamos edificar sempre cada vez mais a nossa fé. Vamos seguir este exemplo de Jesus Cristo. Tem vários exemplos das pessoas que viveram segundo o Espírito, que eles viveram segundo inclinado para o Espírito e tiveram paz. E Sadraque, Mesaque, Abednego passou por prova. Daniel passou por prova, viveram no Espírito. Josué passou por prova, viveram no Espírito. O próprio Jesus Cristo, nosso exemplo perfeito. Glória a Deus. E se assim nós fizermos, no final, nós vamos receber a coroa da vida eterna. Amém. Conforme diz Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. 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 Eu agradeço a tua oportunidade, as palmas engrandecem ao Rei de Reis, Senhor de Oh, Senhores. glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Deus continue abençoando. Glória a Deus. Te abrindo Glória a Deus. o ministério da palavra. Louvado seja Deus. Agora